Meditações do Evangelho de João. João capítulo 15, do versículo 12 ao versículo 16. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. 3 pontos de grande peso exigem nossa atenção nesta passagem. Em cada um desses pontos, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo estão cheias de marcante instrução. Em primeiro lugar, devemos observar como nosso Senhor fala sobre a graça do amor fraternal. Ele volta a mencioná-la pela segunda vez, embora já o tenha abordado na parte anterior do seu discurso. Portanto, Jesus quer que saibamos que nunca podemos pensar de modo excessivo sobre o amor, nem atribuir-lhe importância demais, nem nos esforçar demais para praticá-lo. Verdades que o nosso mestre julga necessário reforçar por meio da repetição devem, por isso mesmo, ser consideradas de importância suprema. Jesus nos ordena que nos amemos uns aos outros. Ele diz que este é o meu mandamento. É um dever positivo imposto à nossa consciência praticar essa graça. Não temos o direito de negligenciá-la jamais. Sobre isso, Jesus nos oferece o mais alto padrão de amor. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Nenhuma medida inferior deve nos satisfazer. O discípulo mais fraco, o mais simples, o mais ignorante, o mais falho não deve ser desprezado. Todos devem ser amados com amor ativo, abnegado e sacrificial. Quem não consegue fazer isso, ou não tenta fazê-lo, está desobedecendo ao mandamento do seu mestre. Um preceito como este deve despertar em nós profundo exame de coração. Jesus condena o espírito egoísta, maldoso, ciumento e iracundo de muitos dos que se dizem cristãos. Conhecer a sã doutrina e ter conhecimento teológico não nos aproveitará de nada no fim se nada soubermos sobre o amor. Sem amor, podemos até parecer bons membros de igreja. Contudo, Paulo nos diz que sem amor, nada somos. Somos como o metal que soa e o sino que tine. Isso está na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Onde não há amor semelhante ao de Cristo, não há graça, nem obra do Espírito, nem realidade na religião. Bem-aventurados os que não esquecem desse mandamento de Cristo. São esses que terão direito à árvore da vida e entrarão na cidade celestial. O cristão que não ama é indigno do céu. Em segundo lugar, devemos observar como o nosso Senhor fala da relação entre Ele mesmo e os verdadeiros crentes. Ele diz: já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos. Ah, irmãos, este é de fato um privilégio glorioso. Conhecer a Cristo, servir a Cristo, seguir a Cristo, obedecer a Cristo, trabalhar na vinha de Cristo, lutar as batalhas de Cristo, tudo isso já é algo grandioso. Mas para homens e mulheres pecadores como nós, sermos chamados de amigos de Cristo é algo que as nossas mentes frágeis mal conseguem compreender. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores não apenas se compadece e salva todos os que creem nele, mas realmente os chama de seus amigos. Não devemos nos admirar diante de palavras como estas, que Paulo tenha dito que o amor de Cristo excede todo entendimento. Que essa expressão nos encoraje a tratar Cristo com intimidade em nossos corações. Porque deveríamos ter medo de derramar diante dele todo o nosso coração e revelar todos os nossos segredos quando ele mesmo nos chama de amigos? Que isso nos console em todas as nossas dificuldades e tristezas da vida e aumente nossa confiança em nosso Senhor. O homem que tem amigos deve mostrar-se amigo, como disse Salomão no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 24. Certamente nosso grande mestre no céu nunca abandonará os seus amigos.
Por mais pobres e indignos que sejamos, Ele não nos rejeitará, mas permanecerá conosco e nos guardará até o fim. Davi jamais se esqueceu de Jonatas, e o filho de Davi, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, jamais se esquecerá de seu povo. Ninguém é tão rico, tão forte, tão bem-aventurado e tão seguro quanto aquele de quem Cristo disse: "Este é meu amigo". Por fim, devemos observar como nosso Senhor fala da doutrina da eleição. Ele disse assim: "Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto". A escolha aqui mencionada é evidentemente dupla. Inclui não apenas a eleição para o ofício apostólico, que era peculiar aos 11, mas também a eleição para a vida eterna, que é o privilégio de todos os crentes. É sobre esta última escolha que nos diz respeito especialmente e que devemos fixar a nossa atenção agora. A eleição para a vida eterna é uma verdade das Escrituras que devemos receber com humildade e crer de forma plena. Porque o Senhor Jesus chama alguns e não chama outros, porque Ele vivifica a quem quer e deixa outros em seus pecados, essas são coisas profundas que não podemos explicar. Basta-nos saber que isso acontece. Isso é um fato. Deus deve iniciar a obra da graça no coração do homem, ou o homem jamais será salvo. Cristo deve primeiro nos escolher e nos chamar pelo seu Espírito, ou nunca o escolheremos. Sem dúvida, se não formos salvos, a culpa será inteiramente nossa. Agora, se formos salvos, certamente isso é resultado da graça eletiva de Cristo em nossos corações. Nosso cântico por toda a eternidade será o mesmo que saiu dos lábios de Jonas. A salvação vem do Senhor, como está no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 9. Contudo, a eleição é sempre para a santificação. Aqueles que Cristo escolhe dentre os homens, Ele os escolhe não apenas para que sejam salvos, mas para que deem fruto, e fruto visível. Qualquer outra ideia de eleição diferente desta é uma ilusão vã e uma invenção miserável dos homens. Foi a fé, a esperança e o amor dos Tessalonicenses que levaram Paulo a dizer assim: "Sabemos, irmãos amados de Deus, que a vossa eleição é de Deus". Isso está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Onde não há fruto visível de santificação, podemos estar certos de que não há eleição. Portanto, agarrados a tais princípios, não temos motivo algum para temermos a doutrina da eleição. Como qualquer outra verdade do Evangelho, ela pode ser mal interpretada e deturpada. Mas para a mente piedosa, a eleição é uma doutrina agradável e indizível, cheia de doce consolo.